Boa tarde, pessoal. Vamos começar a coletiva com o Matheus, então. Só vou pedir para vocês manterem o áudio desativado aí quando não estiverem perguntando, beleza? Joel, Lagoa Dourada. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os colegas da imprensa. Matheus, mais uma semana cheia, né? Acredito eu que foi bastante proveitosa. Gostaria que você falasse um pouco dos trabalhos realizados, enfim, dos jogadores que estão voltando, enfim, o que você pretende, se você vai conseguir colocar toda a sua filosofia, a sua estratégia de jogo nesse compromisso diante do Náutico, que é de sua importância. Por quê? Porque o Operário, pontuando dentro de casa, automaticamente ele vai dar uma melhorada na classificação e pode subir até 2 ou 3 posições. Claro que para quem quer chegar a um lugar, ao sol, pelo menos próximo ao G4, tem que vencer primeiramente os jogos de casa. Então gostaria que você falasse um pouquinho dos trabalhos realizados, enfim, e toda essa estratégia que você pretende colocar amanhã diante do Náutico. Boa tarde, Joel. Acho que para todo treinador, semana cheia é muito importante, porque a gente consegue recuperar todos os atletas de um pós-jogo, a gente consegue se preparar porque tem mais sessão de treinamento e, obviamente, dentro disso a gente consegue ter um maior nível de concentração para a partida, né? Com um maior poder de descanso, um maior poder de preparação, né? E o resultado disso tem que ser um melhor rendimento em campo. É isso que a gente trabalha e espera que se concretize no jogo, né? Que a gente consiga corresponder àquela expectativa que é criada, né? Tivemos uma vitória fora de casa que é muito importante e agora a gente tem que dar sequência, né? Vencer uma partida dentro de casa, fazer 2 vitórias consecutivas em uma competição difícil como essa que nós estamos disputando. Então tudo isso vai somando e vai trazendo pontos positivos para que, concretizando isso, a gente consiga subir na tabela de classificação e de degrau em degrau a gente ir mostrando novamente a nossa força. Paulinho, Rádio T. Marcelo, boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom? Boa tarde. Marcelo, é o seguinte, o Bernardo, você tem trabalhado com Vilela, tem trabalhado com Bastos, Marcelo e também com o Santos ali, um quadradinho, e naturalmente trabalha também com o Klein. Dá para se entender. Vilela é um primeiro volante, sai bastante, o Bastos é um jogador de bola parada, o Marcelo articula bastante, só que eu observo que o Marcelo cai bastante pelo lado direito e o Santos cai pelo lado esquerdo. Jogando aqui, precisando de um resultado, existe a possibilidade, não que eles não sejam atacantes, mas entendo que são meias atacantes. A possibilidade de você descartar um desses meias e jogar com um jogador pelo lado mais avançado, ou seria com 3 jogadores à frente, e tirando um desses 4 que você tem no meio, jogando amanhã, Marcelo, boa tarde. Boa tarde. A nossa ideia de jogo, acho que nós temos hoje 3 jogadores à frente que jogam, que é o Coutinho e o Tomás pelos lados. O Tomás é um cara que gosta muito de jogar pelo lado do campo, que procura esse jogo de situação de 1 para 1. É um cara que pede para atuar pelo lado do campo porque gosta de ir para cima, é um cara agudo em direção ao gol. E um 9, né? Agora nós temos mais uma opção com a vinda do Ricardo Bueno, que passa a estar à disposição para essa partida, e a gente sabe da qualidade e espera que ele dê um retorno muito positivo, ainda mais pelo que ele apresentou durante a semana nos treinamentos. E temos 3 jogadores no meio, que é o Vilela, que é um jogador obviamente que traz mais um pouco de contenção para a nossa defesa, tem uma boa articulação, ele consegue trazer essa bola da defesa para o ataque com passe, com qualidade, que é isso que a gente está pedindo para ele, e mais 2 jogadores por dentro que variam, né? Toda hora, que eu peço muito, que está toda hora pisando na área, ter um jogo de circulação e está toda hora sendo um elemento surpresa na área, né? Que é o Marcelo ou o Bastos, como você comentou, ou o Jean, que vem iniciando as partidas, né? Então é isso que a gente procura caracterizar como equipe, né? Em alguns momentos o Tomás
como você mesmo disse, traz o jogo por dentro, por ele gostar de jogar pelo lado esquerdo e ser destro, é natural que esse tipo de jogador com essas características em alguns momentos traga o jogo para o meio, né? E nesse momento a gente procura ter algumas situações de alguém que dê profundidade ali pelo lado, quando ele traz a bola por dentro, que a princípio sempre o Fabiano, por ser o lateral ali, que agride e faz bastante ultrapassagem pela direita. Então algumas situações que a gente procura criar, implementar dentro da qualidade individual de cada um, que cada um procure fazer o seu melhor dentro de campo. Obrigado. Rodrigo, Globo Esporte. Matheus, boa tarde, tudo bem? Bom, Rodrigo. Beleza. Matheus, queria que você falasse um pouquinho da escalação, né? O que você pretende para esse jogo? Se você vai contar com o Ricardo ou não, provavelmente eu acho que não, né? O Ricardo na zaga. Se o Alex Silva está pedindo passagem ali, talvez disputando com o Sávio. E você falou do Ricardo Bueno, se a ideia é começar com ele no banco. Se você puder falar sobre essas várias questões aí, por favor. Duas situações comentadas, dependemos ainda hoje, que é a situação dos dois Ricardos. Ricardo Silva, zagueiro, a possibilidade dele ir para o jogo ou não. Ainda vamos fazer mais um teste com ele no período da tarde. Se tiver a possibilidade, é um atleta que iniciará o jogo, se não, substituição automática, aí que todos vocês estão cientes, a entrada do Souza. Com relação ao Ricardo Bueno, a gente está vendo até que ponto aquilo que a gente chegou a comentar sobre alguns outros atletas na semana passada. Se ele inicia, é um atleta que deve sair, se ele não iniciar, é um atleta que deve entrar. Então a gente está, dentro da nossa estratégia, a ver até que ponto ele possa aguentar, né? Se aguenta mais um tempo, provavelmente inicia, porque daí retorna para o segundo tempo. Se aguenta só meio tempo, isso a gente deve estar tirando essas conclusões hoje, no período da tarde. E óbvio, sempre muito importante o feedback do próprio atleta também, que a gente sabe da expectativa, e ele tendo essa opção, mais um atleta que tem que render, e a gente acredita muito nele, fez uma semana muito boa, né? Tem que estar ciente também que é um atleta que ficou um tempo parado, mas fizemos um trabalho muito forte nele, até em virtude disso não foi para Florianópolis, para a gente priorizar 2 períodos com ele, praticamente essas 2 semanas cheias, para ele estar o mais preparado possível aí, o tempo que ele tiver em campo, para que ele consiga render e fazer tudo aquilo que a gente espera e que a gente sabe que ele pode fazer. Então, a princípio, são essas 2 situações, né? E a gente tem hoje à tarde para estar definindo isso. Obrigado. Eduardo, Rádio Clube. Boa tarde, Matheus. Um grande abraço para você. Matheus, a gente pôde perceber no último jogo contra o time do Figueirense que o Giancarlo, ele inclusive falou ontem na entrevista coletiva que estava muito feliz com a mudança de posição. Ele atuava mais como meia-direita e agora está atuando mais aberto pelo lado esquerdo. Porém, no último jogo, nos 20 minutos que o Thomas Bastos entrou, ele entrou muito bem. Inclusive, pôde decidir, entre aspas, a partida, pois o escanteio em que ele bateu saiu o gol do Operário Ferroviário. Há possibilidade, com essa volta do Thomas Bastos e ele atuando bem, há possibilidade dele ser titular na tarde desta sexta contra o Náutico? Boa tarde, professor, um abraço para você. Boa tarde. O Thomas, possibilidade dele iniciar ainda não, um atleta que a gente sabe do poder que ele tem de decisão, porque como você mesmo disse, a vitória veio dos pés dele, é uma bola parada dele que pode decretar uma vitória ou um gol. Então é um jogador que a gente conta muito com ele, mas ainda não para iniciar o jogo para essa partida diante do Náutico, né? Mas é um jogador que a gente sabe que no decorrer da partida vai ser muito importante para nós. Então ele é uma opção muito poderosa a nosso favor, né? Mas para início de partida a gente vai manter o Jean e o Bastos é uma possibilidade de entrada variando com a característica que se desenhar o jogo, né? Entrada em diversas situações aí que ele pode, na saída de diversos atletas aí, dentro de como vai estar se desenhando o jogo. Obrigado, Matheus. Um bom jogo amanhã. Obrigado. Osíris. Está fechado o microfone, Osíris. Agora abriu. Tá, segue sem áudio para nós, Osíris.
Segue sem áudio. Júlio, CBN? Boa tarde, professor. Júlio, tudo As bem? questões mais específicas os colegas já fizeram, né, com relação ao jogo tão importante de amanhã para o Operário, as pretensões que tem a diretoria. E é evidente que você chegou recém ao clube, mas já conseguiu um período de adaptação, de ambientação ao Operário Ferroviário. A minha pergunta é a seguinte, professor: qual é a análise que você faz do grupo de atletas do Operário Ferroviário, do ponto de vista da qualidade técnica e também do entendimento da tua maneira de ver futebol, do teu conceito de jogo, mais especificamente, por favor, professor? Boa tarde, Júlio. Júlio, eu acho que esse elenco está muito aquém daquilo que pode fazer nessa competição, pela qualidade que nós temos e pela estrutura que o clube tem. Se a gente parar para analisar, fizemos 23 pontos no primeiro turno, é muito abaixo dentro daquilo que todos nós, né, comissão técnica e atletas, pode realizar por tudo que estão nos oferecendo. Acredito que é um elenco que tenha potencial, que tem que estar brigando na parte de cima da tabela. Se a gente comparar com as outras equipes, claro, todas as equipes têm as suas qualidades, as equipes que estão brigando pelo G4 ou no G4 também tem a sua qualidade em termos de atleta e tem estrutura para estar se mantendo lá, mas eu acredito que nós não deixamos a desejar para nenhuma dessas equipes. Acho que se a gente parar para analisar desde o momento que eu estou aqui, nós jogamos contra o líder em Chapecó, perdemos de 1-0 num jogo que a gente poderia ter ganho, poderia ter empatado, então isso já mostra que é uma competição muito equilibrada e são pequenos detalhes que vão fazer a diferença de uma vitória, de um empate ou de uma derrota. Em contrapartida, jogamos agora contra duas equipes na parte de baixo da tabela, fizemos 4 pontos. Então, agora temos mais um adversário que está na parte de baixo da tabela. É uma competição de muito equilíbrio e o que faz dentro desse equilíbrio você talvez estar brigando na parte de cima ou na parte de baixo é tudo aquilo que o clube pode oferecer e as tuas qualidades individuais em jogos decisivos. Um atleta que de repente numa bola parada faça 1-0, que em um contra-ataque dê um drible, 2 dribles e consiga chegar no gol ou deixe um companheiro na cara do gol. Então é um equilíbrio muito grande do primeiro ao 20º e pequenas situações específicas que vão fazer você estar brigando lá na parte de cima ou na parte de baixo. Eu acho que nós, dentro de tudo que está nos oferecendo em termos de atletas, em termos de qualidade individual, em termos de estrutura de clube, nós tínhamos que estar muito melhor numa posição acima do que nós estamos hoje. Então, acho que é a nossa responsabilidade, nosso dever, estar buscando isso a cada rodada. Temos mais um jogo difícil frente ao Náutico, sabemos que temos condições de vencer, mas tem que ter muito equilíbrio, saber que apesar de estar jogando contra uma equipe que está na parte de baixo, tem jogadores lá de qualidade. Chiesa é um cara muito decisivo, Jean é um cara de uma bola parada muito boa, Jorge Henrique é um cara muito experiente, então nós estamos falando de 3 jogadores ofensivos extremamente perigosos. Então a gente tem que ter muita atenção, não é porque o adversário está na parte de baixo que vai ser um jogo ao natural nós vencermos, nós temos que fazer o máximo para a gente conquistar essa vitória, e 6 pontos em 2 rodadas é muito importante para nós, até pelo que a gente almeja dentro da competição e para a gente ser melhor que nós mesmos. A gente tem a obrigação de fazer uma pontuação muito acima do que foi feita no primeiro turno, então a gente tem que brigar por isso, e é mais uma oportunidade que nós estamos tendo de enfrentar um adversário que, apesar de estar na parte de baixo, é um adversário muito perigoso, e a gente tem a possibilidade de engatar 2 vitórias seguidas nessa competição que é extremamente difícil. Perfeito, obrigado e sucesso para todos amanhã, professor. Obrigado. Eduardo vai fazer a pergunta pelo Osiris. Isso, porque o Osiris está com um probleminha técnico, não está conseguindo ser o som dele, mas já que você comentou a respeito do time do Náutico, Matheus, eu queria saber também o seguinte, agora uma dúvida mais do torcedor. Tem muita gente pedindo, a gente acompanhando os programas, o pessoal participando, tem muita gente questionando a presença do Jefinho nesse comando de ataque, porque ele só fez um gol no campeonato contra o Vitória e depois disso não rendeu mais que o esperado.
Então também o pessoal está pedindo muito a entrada do Schumacher, que tem 2 gols no campeonato, e quem mais o pessoal vem pedindo é a presença do alemão, menino da base, que se destacou na Copa São Paulo de Juniores, mas não teve ainda uma oportunidade nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O que dizer desses 2 jogadores e se cabe também a você dar oportunidade a eles, ao Schumacher, quem sabe, ser titular, e também do alemão ter aí seus primeiros minutos jogados nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Certo, Eduardo. É uma pergunta do Osiris ou tua? Era do Osiris sobre o Náutico, agora estou reformulando para na questão desse comando de ataque do Operário. Tá. Boa tarde para o Osiris e para você, Eduardo. Com relação ao nosso 9, né, ao nosso jogador de referência, acho que é a ciência de todos. Quando eu cheguei aqui, o Schumacher era um atleta que estava afastado devido ao Covid, então ele nem participou dos treinamentos. Ele retornou no último treino antes do jogo contra o Botafogo, então foi um atleta que nem tinha condições para estar diante do Botafogo. Depois participou de uma semana cheia para ir para Florianópolis enfrentar o Figueirense. Então, obviamente, um atleta que ficou 10 dias afastado. A gente sabe que essa doença é uma doença que afeta a parte física, né? Mesmo sendo atleta, você precisa retornar aos treinamentos para readequar a sua condição física que exige uma partida de futebol. Então, tivemos que ter um pouquinho de paciência com o Schumacher. Ele até entrou e foi muito bem na partida, ao meu ver. O Jefinho é outra situação, é outro atleta que dá essa situação de fazer a referência. Acredito que nos momentos que ele tem que sustentar o jogo, ele consegue, faz muito bem. Infelizmente, como todo 9 tem o seu momento e a sua fase, né? Às vezes vive um período sem fazer gols, às vezes dá uma sequência e faz gols. Então é um atleta que a gente conta com ele, é um atleta que tem o seu potencial. Infelizmente não está conseguindo fazer gols, né? Deu uma bola na trave aqui no nosso estádio. Infelizmente torcemos muito para que essa bola entrasse, porque é um atleta que merece, que se dedica e que trabalha muito, né? Agora nós temos mais um 9 para entrar nessa disputa, que é o Ricardo Bueno. Então acho que o Operário tem a ganhar com isso, né? Hoje nós temos não só o Jefinho, como nós tínhamos quando eu cheguei. Hoje nós temos também já o Schumacher retornando e agora com condições de mais tempo. O Ricardo Bueno, que é um cara que dispensa comentários, todos vocês já conhecem. Então essa disputa aumentando, obviamente todos têm que se cobrar e se puxar, né? Porque oportunidades serão dadas para ambos, né? E nós temos amanhã essa situação de definir a possibilidade de entrada ou do Ricardo ou do Schumacher, que são 2 jogadores hoje que fizeram uma boa semana, e a gente vai estar definindo esta tarde qual desses 2 deve iniciar a partida. Mas quem não iniciar, provavelmente o outro entre no decorrer da partida. Então acho que isso fortalece o nosso grupo, né? Dificulta mais o adversário, que são jogadores que fizeram uma semana muito boa. Eu acredito que tenham muito a render na partida de amanhã. Com relação ao alemão, é um atleta, obviamente, assim como todos vocês já acompanharam e viram a sua qualidade, eu pude acompanhar também. Tenho observado e tenho visto ele todos os treinamentos, procurando fazer o seu melhor, né? E passa pela mesma situação do Jefinho. Existe uma concorrência. Hoje eu vejo o Coutinho e o Tomás, que estão iniciando pelos lados do campo, né? Comparando com o alemão, que faz o lado do campo, né? Estão competindo tanto quanto. Então são jogadores que tenho gostado do que estão fazendo em campo. E temos jogadores também que estão treinando, e a gente tem que selecionar quem deve participar do jogo, quem deve entrar durante o jogo. Nós temos jogadores de beirada hoje versáteis, que estão tendo rendimento nos treinamentos. Na última partida não tiveram oportunidade pelo decorrer do jogo, né? Tanto que o Coutinho e o Tomás participaram de toda a partida. Mas nós temos Maranhão, temos o próprio Alemão, temos Diego Cardoso, temos jogadores que também fazem lado de campo. O próprio Batata, que chegou a fazer aqui contra o Botafogo, né? Então são situações que a gente deve selecionar, e a gente está procurando ver no dia a dia aqueles atletas que vão fazer parte do jogo, e dentro disso se vão ter oportunidade durante o jogo.
O alemão é um menino que eu já falei, vi seu potencial. Temos que ter um pouquinho de paciência com ele para também, em uma oportunidade, saber que ele tem que render, que a pressão é muito grande, né? O alemão, se eu não me engano, no profissional teve 2 oportunidades no Paranaense, né? Então é um menino que a gente está tendo um pouco de cautela para no momento exato a gente poder lançar ele numa Série B e procurar fazer o seu melhor, porque eu não tenho dúvidas que ele pode dar ainda muita alegria ao Operário, mas tudo vai ter o seu momento. Tá certo, então, mais uma vez, obrigado, Matheus. Obrigado. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos.